Muito bem, estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT e canal 8.1, tá? Ok? Vamos falar sobre o idoso, o Estatuto do Idoso, o Dia Internacional do Idoso, tá? Esse assunto nós vamos conversar agora com o doutor Ismael da Cunha Neto, advogado atuante, presidente da Comissão de Direitos da Pessoa Idosa na OAB Acre e também membro do Conselho Federal do Idoso. Seja bem-vindo, doutor. Boa noite. Boa noite, Tudo amigo. bem? Tudo bem. Prazer recebê-lo aqui no programa. Obrigado. Prazer é todo nosso. Doutor, antes de entrarmos de fato no assunto, a gente conversava aqui em off sobre a Eletroacre. Velhos tempos que a Eletroacre viveu, quando ainda era a cargo, ou seja, administrada pelo Estado, fazia parte da administração estadual, né? Aí depois ela foi federalizada e agora está em processo de privatização. Viveu bons tempos ali, né? Mas isso aí é passado, né? Coisas do passado. Coisas do passado. E o senhor foi presidente em 2 mandatos? 2 mandatos. 2 mandatos. Afinal de contas, o senhor está há quantos anos já nessa luta em defesa dos idosos? Olha, na verdade, nós já estamos nessa luta há mais de uma década, porque só como presidente do Conselho Estadual nós ficamos quase 8 anos. E depois fomos para a OAB e, a convite do Dr. Marcos Vinícius, nós assumimos a Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa na OAB e ainda no começo desse ano fomos nomeados também membro do Conselho Federal da OAB. E antes de Nacional. presidir o Conselho do Idoso, o senhor já prestava serviço, né? Essa política do idoso, para mim, é uma cachaça. É um trabalho voluntário, é um trabalho que me agrada muito e é um trabalho difícil. Porque o idoso, nós temos problema com o idoso diariamente. Claro que isso é um trabalho que a gente conta com o Conselho Estadual, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, às vezes até com as ONGs. E é um trabalho muito difícil, porque o idoso, na verdade, ele é judiado quase todos os dias. Quando não é pela família, é pela sociedade. Quando não é pela sociedade, é pelo próprio Estado, pelo poder público. Quer dizer, é uma questão de políticas públicas. Claro. Bom, instituído em 91, o Dia Nacional do Idoso, 1º de outubro, vai completar 27 anos. Só que houve uma regulamentação depois, passou a valer de fato a partir de 2004, né, doutor? Então, são 14 anos. O Estatuto do Idoso, veja bem, isso é bom, importante dizer. Nós temos um dos melhores estatutos da pessoa idosa do mundo, um dos mais avançados. Ele é de 1º de outubro de 2003, entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 2004, e é um estatuto que ele complementa já os direitos garantidos pelo idoso na Constituição Federal de 88. É bom se enfatizar que o envelhecimento é um direito personalíssimo. E a responsabilidade por esse envelhecimento é da família e da sociedade. O estatuto, ele é uma coisa que eu já assisti palestras internacionais, participei até de palestras. Ele é quase perfeito, nosso Estatuto do Idoso no Brasil. O que acontece é que existe um vácuo muito grande entre o que está escrito na legislação e o que acontece na realidade. Ou seja, um vácuo é bem diferenciado. Nós podemos citar centenas de exemplos, mas vamos citar só 2 para... Um deles, primeiro, é garantido à pessoa idosa a gratuidade nas empresas de ônibus municipal, intermunicipal, interestadual, o idoso que tiver mais de 65 anos. Muitas das vezes, a gente, para conseguir isso, através de um mandado de segurança. É lamentável. É lamentável. Um outro direito, que esse será o objetivo de uma campanha que a OAB vai fazer. É como se estivesse pedindo favor, né? E está na lei, mas Tá ninguém cumpre. Outro que é terrível, que vai ser objeto de uma campanha que nós vamos disparar segunda-feira, dia 1º Internacional do Idoso, dia 1º de outubro, que é o idoso não pode esperar. O que é que diz o Estatuto? O Estatuto diz que o idoso tem preferência nos processos judiciais. O que acontece? Esses processos muitas vezes não andam, o idoso morre e não recebe seus direitos,
E a família fica se degladiando por esses direitos, às vezes até também se matam e esse direito não chega na família. Nós vamos disparar uma campanha, a campanha é esta: o idoso não pode esperar. O objetivo, sensibilizar a justiça para que esses processos sejam dados prioridades. Inclusive sensibilizar os próprios colegas advogados, para nas petições iniciais pedir essa prioridade. E também, muito importante nessa campanha que a OAB está disparando, que nós vamos fazer a segunda-feira, inclusive com a participação de colegas da diretoria da OAB, enfim, quem puder participar será importante. Nós também pretendemos fazer um expediente ao corregedor, desembargador, corregedor do tribunal, pedindo um mutirão para dar prioridade aos processos da pessoa idosa. O Conselho Estadual já teve o privilégio de tê-lo como presidente e continua tendo o seu apoio, digamos assim, custo zero. Nem todos os conselhos têm esse privilégio. Tem que pagar, tem que, né? É uma coisa importante, isso é bom você... eu lembro que uma ocasião eu fui fazer uma entrevista ao vivo, eu estava inclusive com o Luziel, num programa... Prestava serviço para o sindicato dos... E alguém perguntou, doutor, e a barba quanto é? Esse trabalho é extremamente voluntário, é um trabalho, eu sempre digo que você trabalhar com o idoso não é só aqui, tem que estar no coração. O Estatuto e a Constituição Federal diz o seguinte, que o idoso merece ser cuidado e muito amado. Isto é que dói. Em 80% dos casos que eu trabalhei como presidente do conselho, 8 anos, mais de 8 anos, 80% dos crimes praticados contra a pessoa idosa é oriundo da própria família. Isso que eu ia tocar. É extremamente lamentável, isso é vergonhoso, inclusive. Agora, doutor, falta uma campanha de esclarecimento, de conscientização por parte do poder público também, né? O que eu te disse no começo da entrevista? Esse vácuo que existe entre o que está na lei e o que o poder... Fiscalização é muito... Olha, você... aqui eu ficaria a noite toda dando exemplo de crimes, porque o crime contra o idoso não é só bater, não é só o psicológico, não é só o mental, não é só as lesões corporais, etc. Não. O crime contra o idoso é o abandono, é a falta de cuidados, ele não é amado. Em alguns casos, as pessoas acham que aquilo ali é normal, não é nenhuma questão de, digamos assim, de perversidade, né? Eles acham que aquilo ali é normal. Dá comida a hora que eles querem, isso, compra o que querem para ele, às vezes anda desarrumado. Eles acham que é normal, Fazem empréstimo no nome dele. O que existe é uma inversão de valores. O nome dele ou dela. O idoso, ele lutou, a maioria, por exemplo, dos acrianos, idosos acrianos, vieram para cá na Guerra de 42. Lutaram para ser... Lutaram para anexar o Acre ao Brasil. Exatamente. Lutaram com muita dificuldade, construíram seus casebres e saíram dos seringais e vieram para cá e educaram os filhos com muita dificuldade. E quando ele mais precisa do filho, que ele lutou para formá-lo... Às vezes ajuda a criar os netos. Ajuda, claro. Eu sempre digo nas minhas palestras assim que o idoso vale pelo cartão que ele possui. Vale pelo cartão, é verdade. Então, se o cartão dele vale R$ 2.500, ele vale R$ 2.500. Se ele não tem cartão e não tem nada de renda, ele não vale nada. Então, essa clonagem de cartão, obrigar o idoso a assinar procuração em branco, pressionar o idoso, isso é coisa rotineira. Empréstimo de feito... Empréstimo, o cara pega... Ele nem sabe que eu empréstimo. Antes de vir para cá, eu já tive um problema com um idoso, que fizeram centenas de empréstimos em nome do idoso, sem ele saber. Outra coisa, o que eu acho um absurdo, doutor, eu não sei se é possível reverter esse quadro. Em empréstimos, por exemplo, financiamento, ele já é discriminado os agentes financeiros. Até tantos anos, a taxa de juros é tanto. A partir disso, mais juros. Menos valor a ser emprestado, menor o tempo para o pagamento. É um absurdo isso. Que é uma legislação que contraria a outra. Se é que eles estão amparados por lei, não sei. Esse é um assunto, veja bem,
O Rui Barbosa sempre dizia que cada povo tem um representante que merece. Mas eu posso dizer o seguinte, mas nem todo povo merece o representante que tem, né? Exatamente. Então, eu até digo aqui, e peço permissão para falar sobre isso, eu faço palestra para 400 idosos, 600 idosos, e essa época de pré-campanha... Só um pouquinho, as suas palestras são motivacionais ou para esclarecer mais eu sempre faço palestras. Direitos da pessoa idosa. E aí, pode concluir o seu raciocínio, acabei atrapalhando. Várias outras, que se refere ao Estatuto, enfim, um comparativo entre o Estatuto e a Constituição, os direitos, o que está se fazendo, o que não está, as políticas públicas. Mas, por exemplo, essa sua colocação, eu sempre digo aos meus idosos, eu digo meus porque nós estamos tão juntos há mais de 10 anos, que todos eles têm no meu celular. Mas isso é bom, né? E a gente sempre estamos dançando juntos. O senhor frequenta lá o Senadinho? Eu frequento. Não, o Senadinho geralmente eu não frequento, mas os bailes dos idosos eu estou sempre presente. E eu vou de mesa em mesa e a gente tem um relacionamento muito... porque na vida ou você é pedra ou é vidraça. E você cuidar de idoso numa campanha pública sei lá, você vira pedra, né? Vira pedra. Normalmente. Então eu sempre digo para os meus idosos, sempre nessas pré-campanhas, amigos, pergunte ao seu candidato, quando vier lhe pedir voto, que políticas públicas ele tem para os idosos. Que políticas públicas o senhor tem para a pessoa idosa? Acho que isso é fundamental para o candidato de mostrar se ele merece seu voto. É porque o Brasil, apesar de muitos avanços, ainda é conhecido no exterior como o país que desrespeita os idosos e abandona as crianças. Ou desrespeita as crianças e abandona os idosos. É algo extremamente lamentável. Veja bem, o Brasil tem avançado. Você vê, esses presidentes nacionais, nós já fizemos 2 conferências nacionais. Aqui eu falo como representante da OAB. E a gente tem tentado, e nós temos conseguido, inclusive a nível nacional, benefícios enormes assim, da pessoa idosa. Principalmente nessa parte da legislação. Porque, como eu disse, o envelhecimento é um direito personalíssimo. Agora, as políticas públicas é que são obrigações do Estado e da sociedade. Quer dizer, o idoso ele precisa de políticas públicas, do poder público, da sociedade e principalmente da família. E você vê que esse aparato, ele está muito diferenciado. A família é o primeiro a abandonar o idoso. Não estou aqui generalizando, mas 80% faz isso. Infelizmente. Não deveria ser assim. Né? O idoso tem... Se fosse 20% já estava complicado, imagine 80%. O Estatuto do Idoso, no artigo 49, se não me falha a memória, diz que o idoso, o poder público é obrigado a fornecer medicamento gratuito, principalmente para os tratamentos continuados. Isso ocorre na prática? Semana passada, um idoso me procurou, visitou 3 UPA, não tinha uma cibalena para ele tomar. Então, essas políticas públicas é que nós temos que trabalhar. Vamos personalizar aqui a coisa. O senhor já se imaginou sendo um cidadão comum e não um advogado influente, uma pessoa conhecida e conhece seus direitos, como seria a sua vida? O senhor imaginou? Veja bem, eu gosto sempre de estar do outro lado. Por exemplo, eu estou aqui fazendo essa entrevista com você, mas eu me coloco no seu lugar. O idoso, eu tenho 73 anos, né? Mas sou uma pessoa que envelheço administrando o meu envelhecimento. Tudo bem, essa sua pergunta... O senhor não parece ter mais de 70 anos, não? Achava que você tinha uns 65. Mas é o tal negócio, né? Eu me cuido, né? Eu sou um atleta, me alimento muito bem e vivo acordo 4h30 da manhã, vou dormir 11h30 da noite. Legal. Sou boêmio, sou dançarino, tenho uma vida ativa, sou advogado militante, sou o síndico do meu prédio, sou membro do conselho. Eu acho que o idoso ele tem que estar com a mente ocupada. É importante isso? Importante, muito importante. Se você parar, como dizia o Raul Seixas, ficar com a boca cheia de dentes esperando a morte chegar. Então, o senhor ainda não se viu assim, com o direito de amanhecer sem nenhum compromisso? Nada. O senhor já amanhece o dia já com muitas tarefas a cumprir. Cumpre, no dia seguinte tem mais coisas. Impossível. Eu acho que essa inércia
É prejudicial à saúde? Prejudicial à saúde. Mas, ao mesmo tempo, não estava na hora do senhor diminuir um pouco o ritmo? Não. De atividade, de trabalho? Não diminuí. Eu continuo o meu ritmo de trabalho de 15 anos atrás, de 10 anos atrás, mesmo ritmo. É como ele disse, eu me levanto 4h30 da manhã e vou dormir às 6h da noite. E tenho que fazer toda hora. Como é que é o seu fim de semana, por exemplo? O meu fim de semana aí é de boêmio. Eu sou DJ nas horas vagas. Então, fim de semana eu estou tocando, eu estou dançando. Entendeu? Mas essa minha vida de boemia vem dos 17 anos, né? De 17 anos que eu me entendo. Eu vejo que o senhor se cuida, né? O senhor não come muito não, né? Porque não, a minha alimentação é balanceada, né? Eu tenho 1,80 m. Nada de carboidrato depois das 6 da tarde. Eu tenho 1,82 m e peso 78 quilos. Né? O senhor está com um peso de atleta. Abaixo ainda, porque o metro... Seria 80, né? 1,80 m, então mas 80 quilos. É isso que eu digo. Eu acho que o envelhecimento, como eu disse inicialmente, é um direito personalíssimo. Então, você envelhece do jeito que você acha que deve envelhecer. Se eu entender, que eu me aposentei em 2002, se eu tivesse parado e largado tudo isso, aí fosse ficar numa rede, brigando com a empregada, com o gato, com o cachorro, com o vizinho, com a mulher, aí é o problema do envelhecimento. O senhor já tem tempo para cuidar da sua própria casa? Olha, o problema é, é como ele disse, eu não tenho tempo para nada. Na minha casa eu só pago pedreiro. O resto eu faço tudo. Eu moro em apartamento e por formação do meu próprio pai, eu sempre aprendi tudo. Bom, quem mora em apartamento tem menos trabalho para cuidar da casa. Né? E você só tem uma porta para fechar para sair. Esse problema do tempo, eu acho que depende do idoso. E aí ele precisa do apoio da família. Meu caso é diferenciado, porque a minha família está toda criada, né? Inclusive, eu tenho o prazer de dizer aqui que a minha filha é a reitora da Universidade Federal do Acre, a doutora Guida Aquino. Pô, a cidade é pequena, eu não sabia, eu já conheço a doutora Guida há muito tempo. O senhor há mais de 30 anos, eu não sabia. Então é isso. Então, hoje, só eu e minha mulher. Eu tenho 73, ela tem 70. Então, nós temos uma vida ativa, saudável. Acho que é uma questão do envelhecimento. Eu digo sempre isso, é personalíssimo. O senhor vai sempre assim um churrasquinho, vai achar? Claro. Bom. Churrasquinho, minha cervejinha, todo fim de semana é sagrado. Ninguém é de ferro, né, meu irmão? Como é que vai ser? Tem uma programação específica para o dia 1º? É isso que eu disse. Nós vamos dia 1º de outubro, às 9 horas da manhã, a OAB, nosso presidente Marcos Vinícius, todos os membros das comissões, das demais comissões da mulher, da informática, enfim, todas as nossas comissões vão estar conosco lá no fórum. Nós inclusive, já entramos em contato com a diretoria do fórum, e vamos fazer a nossa campanha. O idoso não pode esperar. Essa campanha é o quê? Nós vamos colocar uma faixa ali na frente do fórum, do fórum, uma faixa muito grande, o idoso não pode esperar. Vamos distribuir panfletos, o violentômetro. O violentômetro é uma espécie de um média folder. Violência. Exatamente, mede a violência quando a pessoa é idosa. É isso aí mesmo. O violentômetro é isso. Ele vai trazer desde o constrangimento até a morte do idoso. Porque existe o constrangimento e tem gente que até mata o idoso. Eu tive um problema gravíssimo com o idoso há uns 2, 3 anos atrás, que a própria família deixou de dar o remédio para o idoso para ele falecer o mais rápido. Que salvageria isso. Não, mas isso existe. Isso é crime hediondo. É pior do que um sequestrador, do que um matador. E idoso que o caba pega e joga, faz uma casinha lá atrás, deixa só um buraco para ele botar o prato de comida. Isso acontece. Agora, essas coisas acontecem e as denúncias... O senhor já chegou a conversar com familiares nesse sentido? Não com ação repressiva, mas conscientizar que aquilo ali está totalmente errado? Eu vou lhe dar um exemplo... E tentou reverter o quadro? Isso, eu vou dar um exemplo clássico. Uma ocasião eu fui chamado, porque como eu lhe disse, a maioria dos idosos tem meu celular, o número do meu celular. Fui chamado às 2 horas da manhã e que um idoso estava apanhando na Vila Acre. Naquela época eu trabalhava, verdadeiramente, 70% das minhas atividades profissionais era para idoso. Meu escritório teve um prejuízo aí de mais de 60%. E aí imediatamente eu tinha vamos dizer assim, um relacionamento muito estreito e fomos com o promotor juntos, 2 horas da manhã, pegamos um RP da Polícia Militar, fomos lá, prendemos o cabo em flagrante, ele está dizendo que era advogado e estava batendo no pai.
Nós prendemos ele, o promotor deu ordem de prisão para ele imediatamente. Abrimos a ação penal, PPP, Sabe o que aconteceu? O idoso, bem, nós levamos ele para exame de corpo de delito, ele estava realmente com a orelha muito inchada, o nariz, ele tinha apanhado bastante. Quando correu a ação penal direitinho, o próprio idoso me procurou e pediu, doutor, não faça nada contra meu filho. O meu filho não é tão ruim como o senhor avalia. Digo, eu não avalio nada. Está nos autos do processo. O senhor apanhou, sofreu lesões corporais. Quer dizer, então você veja que situação na sinuca de bico. O idoso está apanhando, você toma todas as providências e quando chega na hora do, como diz o pessoal, do pega para capar, de condenar, ele é o primeiro a... Eu sei que não é fácil cuidar de idoso, porque eu cuido de idoso. É. Agora temos que ter paciência. Tiveram paciência conosco. A minha avó, 97 anos, o quarto dela é em frente ao meu. Mas eu admito que conheço muita gente também que faz o que eu estou falando. Faz um cubículo lá atrás, e o idoso fica lá isolado. E ele usufruindo da aposentadoria. Eu lhe parabenizo pela sua atuação com a sua avó. A minha mãe morreu com 92 anos. E nós somos oriundos de Assim, todo dia ela é bem tratada, ela admite que é bem tratada, mas todo dia ela pede voltar para casa. Mas sabe por quê? É porque ela acha que na casa dela ela pode mandar. Eu digo, não, vamos fazer o seguinte, aqui a senhora tem o que a senhora quiser, agora vamos nos entender. Nós né? somos oriundos de Seringal, eu sou filho único. Eu também. Meus irmãos morreram à míngua no Seringal, perdi 4 irmãos, eu sou o único sobrevivente. Eu perdi só um, mas já aqui. Pois é. Perdi 4 irmãos no Seringal e isso era eu e minha mãe. Foi bom para mim, porque eu mamei 6 anos, foi muito ruim também para minha família. Naquela época havia muita mortalidade infantil ainda. É demais. Né? O cara não passava aquele estágio probatório até os 3 anos, não. E a minha mãe, ela faleceu com 92 anos, você vê, esse é o seu exemplo. A minha mãe, ela contava a nossa história 70 vezes, a mesma história. Esse é uma paciência que você tem com o idoso. Ouvir a história, sim, mamãe, sim, papai, sim, vovô. Eu nem sabia disso. Ele já contou isso 1 milhão de vezes. Mas você tem que ter sabe, aquela síndrome de, não, eu nem sabia disso. Ele se estimula, aí a pessoa não tem paciência e ele já... Né? A minha avó, ela é muito sadia. Assim, ela não tem nenhuma doença crônica, nada, mas ela perdeu a visão há 4 anos e, portanto, a audição também dela é muito... Toda vez que a gente fala com ela, quem é você? Qual é o seu nome? Mas assim, ela passa o dia todo andando... Só pede para ir dormir já depois das 7 da noite. Tem uma energia fora do comum. Come tudo sem nenhum problema, não tem nenhum problema de infecção intestinal, graças a Deus. Então, mas parabéns. Então, ainda sobre a campanha, nós também pretendemos, já temos autorização do presidente, Dr. Marcos Vinícius, para enviar uma correspondência ao desembargador corregedor do Tribunal de Justiça, pedindo a viabilidade da realização de um mutirão sobre os processos em andamento que se refere prioridade total aos idosos. Exatamente. Doutor, muitíssimo obrigado pela entrevista. É sempre bom receber. Eu que agradeço e os idosos agradecem em meu nome, sabe, essa deferência de a gente poder expor aqui os problemas da pessoa idosa e do estatuto. Eu volto em 2 minutos com outra entrevista não menos importante para você, não é, meu amigo Adelson Moura? Até já.